Oi, gente, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. O meu nome é Vanessa Siqueira e eu queria conversar um pouquinho sobre orçamento participativo. Bom, o orçamento participativo é a expressão máxima da democracia deliberativa na seara orçamentária. O que nós teríamos aqui? Uma emanação do princípio da transparência. Transparência é sinônimo de abertura, sinônimo de visibilidade, sinônimo de clareza. Lembrando que o princípio da transparência, nada obstante a sua importância, o princípio da transparência ele vem consubstanciado na Constituição da República, mas implicitamente. Não temos qualquer artigo na Constituição enunciando, portanto, o princípio da transparência. Temos artigos, aliás, que induzem a transparência, assim como induzem ao equilíbrio orçamentário. Portanto, não estamos aqui, obviamente, diante de um princípio expressamente consignado na Constituição, e essa é uma questão que costuma ser demandada com razoável dose de frequência em concursos públicos. Então, orçamento participativo, expressão máxima da democracia deliberativa na seara orçamentária, e aqui nós temos um instrumento a serviço do ideal de transparência, lembrando que a transparência é princípio implícito, princípio constitucional orçamentário implícito e um dos princípios a nortear a edição da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a Lei Complementar 101 de 2000. Bom, o que nós teríamos com o orçamento participativo? Segmentos representativos da coletividade são conclamados a discutir o projeto de lei orçamentária em sede de audiências públicas. Então essa é a expressão máxima mesmo da democracia deliberativa, democracia participativa no âmbito orçamentário, na seara orçamentária. Obviamente que seria impossível que conclamássemos a população como um todo a discutir o orçamento. Então segmentos representativos da coletividade são chamados para discutir as propostas orçamentárias no âmbito de audiências públicas. Isso é muito interessante porque é um instrumento que confere uma maior legitimidade ainda à confecção do orçamento. Lembrando que o princípio do planejamento está atrelado ao princípio democrático. Aqui nós temos o orçamento refletindo aquela escolha sufragada nas urnas pela população. Então essa programação consubstanciada na peça orçamentária, em verdade é resultado da própria escolha levada a efeito pela população nas urnas, de sorte que o orçamento participativo ele busca imprimir uma maior legitimidade ainda à confecção da peça orçamentária. Mas aqui no Brasil nós temos uma questão interessante, o princípio da transparência, ele vem consubstanciado no artigo 48 da LRF, é um princípio muito importante, um princípio absolutamente fundamental, de sorte a imprimirmos esse ideal de responsabilidade, de responsabilização na gestão fiscal. No entanto, aqui no Brasil não há direito adquirido ao orçamento participativo. O que isto quer significar? Quer significar que o orçamento participativo como instrumento da democracia deliberativa, ele não tem tanta eficácia assim. Por quê? Porque aquelas conclusões a que a população chegou em sede de audiências públicas não são obrigatoriamente encampadas pelo chefe do Poder Executivo no momento da confecção do orçamento, de modo que o chefe do Executivo ele pode anunciar que no seu ente político o orçamento será participativo, no seu território o orçamento será participativo, no entanto, ele não está obrigado a encampar aquelas conclusões a que a população chegou em sede de audiência pública, porquanto não há direito adquirido ao orçamento participativo. Isto quer significar que o chefe do Poder Executivo, o prefeito, o governador, até mesmo o presidente, muito embora seja difícil nós implementarmos o orçamento participativo no âmbito federal, mas isto quer significar que o chefe do Executivo ele pode rechaçar aquelas conclusões e confeccionar o orçamento nos moldes tais como melhor lhe aprover. Então é uma questão interessante porque muito embora um instrumento vocacionado a imprimir concretude ao ideal de transparência, nós temos aqui o chefe do Executivo
desobrigado de abraçar aquelas conclusões a que a população chegou em sede de audiências públicas. Tá? Então, apenas de sorte a repisar aquilo que expusemos até agora. O orçamento participativo, expressão máxima da democracia deliberativa em sede orçamentária. O orçamento participativo imprime concretude ao princípio da transparência. O princípio da transparência é um princípio implícito na Constituição, no entanto, é um princípio expressamente consignado no artigo 48 da LRF, e aqui no Brasil, infelizmente, não há direito adquirido ao orçamento participativo, de sorte que o chefe do executivo não está obrigado a encampar aquelas conclusões a que a população chegou em sede de audiências públicas. Essa é uma temática muito importante, costuma cair com razoável dose de frequência nos concursos públicos, sobretudo da área federal. Muito obrigada, gente, pela atenção de vocês. Era isso que eu gostaria de dizer, né, e informar. Um beijo, abraços a todos.